Então vamos abrir nossas Bíblias para Atos, capítulo 17. Bem para cá, porque semana passada eu saí da tela, né? Os irmãos vinham só o microfone, quem estava assistindo do Facebook. Atos capítulo 17, Paulo está aqui na sua segunda viagem missionária, depois de pregar em Tessalônica, na cidade de Bereia. Paulo então chega a Atenas, né? A cidade lá da Grécia. E ele vai pregar o Evangelho. A gente vai trabalhar com esse tema durante todo o mês. A mesma missão ao mundo mudado, superando os desafios de nossa geração. A ideia é tirar do livro de Atos, lições que vão nos ajudar a pregar o Evangelho na nossa sociedade. Temos desafios, a gente vai mostrar os desafios, mas Paulo também teve aqui um grande desafio. A cidade de Atenas era uma cidade altamente idólatra. Tinha um panteão de deuses. Você se familiariza um pouco com os deuses gregos quando você assiste filmes ou séries, né? Pensando a turma que acompanha filmes, essas coisas, você vai ver muito sobre os deuses gregos. Havia um panteão. Paulo, então, tinha um grande desafio. Mas vamos ver qual foi esse desafio do apóstolo Paulo. A partir do versículo 16, vou convidar os irmãos a ficarem em pé e acompanharem comigo essa leitura. Vou estar lendo pela atualizada mesmo. Diz o seguinte: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertavam na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. Alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de deuses estranhos, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão de dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação,
para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar. Bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Senhor Deus, obrigado por lermos a Tua palavra. Nos ilumina para compreendermos as Tuas verdades, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, meus irmãos. A mesma missão ao mundo mudado, superando os desafios de nossa geração. Vejamos um pouco, para a introdução, a realidade em que vivemos. Assim como Paulo esteve naquela cidade, aquela cidade era uma cidade idólatra, nós também vivemos em um mundo idólatra, cheio de ídolos, que muitos adoram sem nem mesmo se darem conta. Você pode estar pensando: acho que o Alexandre deve estar equivocado. Isso é coisa do passado. Ou que só acontece em ambiente cheio de imagens, como estatuetas da Igreja Católica. Ou isso é de culturas que creem em várias divindades. Isso não ocorre entre evangélicos e talvez nem entre os incrédulos de nossa sociedade. Será que nós também somos uma sociedade idólatra, como era Atenas, ao qual Paulo esteve então, há 2000 anos atrás, pregando o Evangelho? Quando se fala em adoração a ídolos, o que vem em mente? O que vem na sua mente? Muitos entendem idolatria dessa maneira: estátuas. Não, nós não temos ídolos. Isso aí está lá no catolicismo romano. Não, isso aí não é conosco não, nem na sociedade em geral. Certo? Aqui é um templo lá de Buda, na religião budista. Buda é adorado e há várias imagens dela. Então, imagens vêm à nossa mente. Na Índia, no hinduísmo, eles adoram animais. A vaca é um deus hindu, da cultura hindu. E há imagens espalhadas, aqui é uma só, tem vários animais lá, né, que conta-se relatos, por exemplo, de que se um animal desse entrar numa loja, ele não pode fazer nada, ele pode quebrar tudo, porque eles veneram, eles adoram vacas, são idólatras. Aqui é uma imagem ainda da cultura hindu, Shiva, aquele ser que tem vários braços, várias mãos, também é adorado, é espalhado lá nos países como Índia, são idólatras. Então você acha que isso é para lá, ficou lá, mas vou trazer uma mais perto. A primeira foi a mais perto, né? Aqui uma imagenzinha, Padre Cícero, aqui pertinho, Juazeiro do Norte. Procissões são feitas, tem lá um lugar chamado Horto, onde tem a estátua grande de Padre Cícero, e muitas pessoas vão lá para fazer orações a
essa estátua, a este homem, né, que viveu aí no passado não muito longínquo, e que os católicos veneram, ok? Então, idolatria. No entanto, idolatria é muito mais do que adorar uma imagem. Temos que pensar em idolatria como algo que está dentro do coração do ser humano. Tem esse livro, Ídolos do Coração, onde a autora ela procura mostrar que muitos de nós, a sociedade em geral, mas muitos evangélicos são idólatras. Muitos que estão na igreja têm ídolos no seu coração. Ela vai partir do princípio da dedicação do amor. Quando dedicamos nosso amor a qualquer coisa acima do amor que dedicamos a Deus, pode ser considerado idolatria. Abramos para Mateus, capítulo 22, onde ela desenvolveu essa ideia. Versículo 36 ao 38. Jesus é questionado aqui sobre o grande mandamento. Verso 36 diz: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Então ela vai partir da ideia de que a quem eu dedico o meu amor, esse é o meu Deus. Deus, ele é o maior ser de todos. E eu existo para adorá-lo. Eu existo para glorificá-lo. Então o meu amor, o seu amor, deve ser dedicado primeiramente em uma maior quantidade, em uma maior qualidade a Deus. Quando amamos qualquer outra coisa ou outro ser igual ou superior a Deus, nós estamos sendo idólatras. E à medida que eu for avançando, você vai perceber que a sociedade é uma sociedade idólatra. E nós pecamos muitas vezes com a idolatria, porque muitas vezes nós amamos mais outras coisas, outros seres, do que aquele que deve ser amado acima de tudo. Quando é que eu faço isso, Alexandre? Quando você demonstra amor a outra coisa. Como é que você demonstra amor? Amor geralmente é demonstrado com prioridade. Quais são as suas prioridades? Relacionamento com Deus ou outras coisas? Relacionamento com Deus, estar com Deus, seja qual for o ambiente, ou uma atividade que você faz, ou um bem que você tem, ou uma pessoa que está ao seu lado. Quando você dedica a atenção a ela, mais do que você dedica a atenção a Deus, você está sendo idólatra. Ela vai fazer uma definição de adoração, de idolatria da seguinte maneira: se você está disposto a pecar a fim de alcançar seu alvo, ou se peca quando não consegue o que quer, então seu desejo tomou o lugar de Deus e você está agindo como idólatra. Se você está disposto a pecar a fim de alcançar um objetivo, você tem um objetivo na vida, mas você está disposto a pecar, como, por exemplo, deixar Deus de lado, desobedecer um dos seus mandamentos, ela vai chamar isso de idolatria. Ou, se você peca quando não consegue o que quer, você não conseguiu aquele bem, e aí você fica triste, você peca, fica com raiva, ela vai chamar de
idolatria. Quando aquilo toma o lugar de Deus, você está agindo como idólatra. Diante disso, nós temos um desafio em nossa sociedade. Vejamos alguns concorrentes de Deus em nossa sociedade. A gente tem o sucesso. Sucesso, por exemplo, universitário, que compete com Deus. As pessoas querem tanto ter uma graduação que esquecem do Senhor. Quando vão muitas vezes para a universidade, crentes ou pessoas que estavam na igreja esquecem de Deus, com o propósito ou com o objetivo de terem o seu sucesso. Sucesso financeiro, né? Tem aí uma imagenzinha de um carrinho novo, caro, né? Era um Jeep ali, eu não sei quando a gente vai conseguir, mas muitos lutam para aquilo. O status tem sido um concorrente de Deus, certo? Eu botei aqui uma fotozinha de casa na praia, né? Muitos querem ter. Estou falando em geral, irmãos, da nossa sociedade, porque é um desafio que nós temos, certo? Talvez muitas coisas não se identifiquem conosco, certo? Mas com a sociedade em geral, o desafio é esse. Principal é o desafio da sociedade. Como a sociedade está, o que ela busca e como nós podemos agir para pregar o Evangelho. Temos os templos, aqui é chamado, né? Muitos chamam o templo do futebol. Então, o futebol, os estádios têm sido um grande concorrente de Deus. Os times de futebol, grande concorrente do Senhor. Paixões do coração. Temos os templos dos filmes, não a imagem de um cinema. Ultimamente não, mas vai se ter uma estreia, né, de um filme que o pessoal espera muito. Você vê cinemas lotados, né? Tem os filmes as sessões chamadas pré-estreia. Sei lá, meia-noite começa, 1h da manhã, lotados. Muitos têm, então, utilizado, eu chamei de o templo do entretenimento, lotado. Certo? Os templos dos shows, casa de shows lotadas, né? Sei que a pandemia deu uma secada aí, mas é uma realidade da nossa sociedade. Show de fulano, o pessoal lota. Show de cicrano, o pessoal lota. O pessoal está correndo atrás de tudo aquilo que o satisfaça e encha o seu coração. As festas, tem aqui o carnaval, a festa do tudo é permitido. Período do ano parece que é livre para se fazer o que quiser. A festa do carnaval demonstra a idolatria que existe no coração da nossa sociedade. Botei até aqui uma festazinha mais perto da gente, né? Uma quadrilha, onde muitos querem trazer esses ambientes para dentro da igreja, por conta da idolatria que há nos seus corações. Não fica muito longe, né? Mas tem igrejas aqui perto. Eu tenho chefes, eles são da igreja aqui de Pedra. E lá eles têm quadrilha gospel, se eu não estou enganado também, o carnaval gospel. Então lá, eles armam dentro da igreja, dançam quadrilha. No carnaval também, se eu não estou enganado, fazem a mesma coisa. Por causa da idolatria que há nos corações. Aqui mais perto da gente, né? O entretenimento sem sair de casa. A Netflix aqui representa aquele grupo, né? Tem muitos, né? Depois que a Netflix cresceu, muitos outros vieram. A quarentena aí, né, que teve de pessoas maratonando séries, passando 6, 7, 8 horas de frente à televisão, sem pensar em outra coisa.
E ela está aí para cativar os corações. Lembrem que, em específico, a nossa sociedade. Mas, será que não já tem chegado ao nosso coração? A família, Alexandre, claro, tudo aquilo que pode tomar o lugar de Deus deve ser considerado o ídolo. Às vezes a família perfeita, o cônjuge que idolatra o outro, pais que idolatram filhos, filhos que idolatram pais e fazem desses os substitutos de Deus. A idolatria, ela está na nossa sociedade e muitas vezes nós não percebemos. Então indico o livro Ídolos do Coração. Quer saber o nome da autora? Você pergunta a Franci, que ela sabe dizer bem direitinho, que eu não consegui desvendar não. Ela ficou mangando de mim enquanto eu dizia lá em casa. Eu disse, não vou dizer lá para os irmãos, perguntem a ela. Essa e muitas outras coisas competem com o nosso amor a Deus. Entendamos uma coisa, irmãos, essas coisas em si que eu mostrei não são necessariamente pecaminosas, mas quando as amamos mais do que a Deus, elas se tornam nossos ídolos. Por exemplo, algo bem comum entre os homens principalmente, o futebol. Futebol não necessariamente é uma atividade pecaminosa. Os times do coração não necessariamente são ídolos. Mas quando eles começam a tomar o lugar que pertence a Deus, quando eu não quero saber de ler a Bíblia para assistir o meu time do coração, quando eu não quero vir ao culto para estar em uma atividade de futebol, ela significa que ela está tomando o lugar que deveria ser de Deus. Aí se torna idolatria. Mas assistir em momentos vagos, assistir em momentos que não tem, por exemplo, programação da igreja, não tem problema nenhum. Isso e qualquer outra atividade, ir para o cinema, ir para o estádio ou qualquer atividade esportiva, assistir uma série da Netflix, comprar um bem novo, uma casa nova, ir para a praia, isso não é pecado. Agora, quando ir para a praia, você quer comprar uma casa de praia, e aí recebe a casa de praia, e você, em vez de ir para a escola dominical, todo domingo vai para a casa de praia, presta atenção se não se tornou um ídolo. A manhinha é que dizia, eu que não quero que o Senhor me dê uma casa de praia, porque eu vou me tornar idólatra. Todo final de semana eu vou querer ir, e vou deixar os cultos. Às vezes Deus nos dá algumas coisas, irmãos, para o nosso bem, sabia disso? Porque Ele não quer que nós nos tornemos idólatras. Mas a idolatria é um desafio. O problema é amar mais do que amar a Deus. Se soubermos usar com sabedoria e moderação todas essas coisas que eu mostrei, não haverá problemas. Mas a nossa sociedade, ela tem um desejo por essas coisas. Temos então um grande desafio em nossa sociedade. Primeiro, que mensagem devemos apresentar? Segundo, como podemos chegar nesses grupos? Vejamos as estratégias de Paulo para a sociedade pós-moderna. A ideia é mostrar o que Paulo fez e que o que ele fez, nós podemos fazer para apresentar um evangelho que tem ídolos no coração. Devemos lembrar que Paulo, ele estava numa sociedade idólatra, numa cidade altamente pecaminosa. Era o centro cultural grego, ainda tinha um grande status naquela época, mas uma cidade idólatra, cheia de deuses, muitos mesmo. A gente estava, eu estudando e pesquisando, então alguns teólogos chegaram a dizer que
era mais fácil encontrar uma estátua de um deus do que uma pessoa. Tinha mais deuses para pessoas na cidade. Então, uma cidade altamente idólatra. Qual foi a estratégia do apóstolo Paulo? Primeiramente, ele buscou um ponto de contato, que era que ele poderia utilizar, que facilitasse a pregação do evangelho. Diz que ele começou, então, dissertando na sinagoga, verso 17, entre os judeus e gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Tinha filósofos, verso 18, ele fala aqui dos epicureus e dos estoicos, grupos que defendiam as filosofias gregas, defendiam os pensamentos daquela época. Um grupo desses buscava o prazer, outro grupo desses buscava o materialismo. Então tinham pensamentos diferentes. E Paulo pregava o evangelho. Diz aqui, no versículo 18, que eles pensavam que Paulo era um tagarela, alguém que falava para atrair a atenção das pessoas, pois ele pregava Jesus e a ressurreição. Nesse ponto houve uma confusão. Eles pensavam que Paulo pregava Jesus, um homem, e a sua esposa, ressurreição. Eles não entenderam o que era a expressão ressurreição. Se você prestar atenção, quando Paulo explica de que ele está falando no final, versículo 31, quando ele fala da ressurreição dos mortos, acaba a pregação de Paulo, porque eles, sim, essa ressurreição é uma pessoa que estava morta e volta à vida. A mensagem de Paulo é interrompida ali. Mas Paulo, então, estava ensinando o evangelho. Paulo, então, é levado para o Areópago, verso 19, certo? Para que ele, Paulo, pudesse explicar que nova doutrina é essa, que novo Deus é esse. Fale-nos do seu Deus. Me explique quem é esse Jesus. Paulo, então, é levado, e com a habilidade que Deus lhe deu, com o conhecimento que ele tinha, Paulo procura algo que ele pudesse falar de Jesus Cristo. Porque aonde ele estava, com quem ele estava, eram pessoas tidas como intelectuais. Pessoas que tinham algum tipo de conhecimento daquela época, que os tornava até mesmo superiores. O Areópago era um tipo de tribunal onde havia julgamentos, mas também onde as pessoas podiam debater. Paulo, então, foi levado para dar explicação dessa nova doutrina. E ele, então, procurou ver o que podia chamar a atenção, como ele poderia conversar com aquele grupo. Paulo, então, desenvolve a conversa, tendo como ponto de partida o altar ao Deus desconhecido. Versículo 23. Ele é chamado para falar. Verso 22. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religioso. Verso 23. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Paulo, então, pega algo que estava dentro da idolatria dos atenienses, dos gregos, e então passa a pregar o evangelho. Verso 23, eu já li para os irmãos. Vejamos um pouco sobre esse ponto de contato que o Senhor preparou. Esse livro aqui, o Fator Melquisedeque, ele traz a ideia justamente disso, de que o Senhor, ele preparou maneiras, formas de contato em que as pessoas elas podem pregar o evangelho para outras.
como abordar, e ele vai tratar de várias culturas. Ano passado eu expus um pouco esse livro, quis trazer algo dele também, porque é importante. Então, em qualquer cultura, Deus preparou uma forma de se pregar o Evangelho, em qualquer geração, em qualquer sociedade, e a nossa sociedade não é diferente. Uma sociedade que adora, que há vários concorrentes de Deus, adora várias coisas, contrastando com Deus, merece também um ponto de contato. Mas venhamos entender o que seria esse ponto de contato. Em meio a um panteão de ídolos, Paulo se apega àquilo que o próprio Senhor já havia preparado para os povos o reconhecerem como Deus. Ele vai contar, ele vai lembrar da história de Epimênides. Paulo usa o altar ao Deus desconhecido, que foi uma história que havia acontecido em Atenas 600 anos antes, onde tinha havido uma peste terrível na cidade, nada podia detê-la. Um poeta cretense chamado Epimênides apresentou um plano. Soltou-se pela cidade, o Areópago, um rebanho de ovelhas brancas e negras. As ovelhas que se deitassem, sem querer se alimentar, era sacrificada e levantada a um altar. A ideia é que as ovelhas haviam passado a noite sem comer nada, então elas estariam famintas. E aí Epimênides diz: olha, você vai soltar as ovelhas sem dar nenhum tipo de comida, e aquela que se deitar, seja branca ou seja negra, você vai sacrificar e vai levantar um altar. E assim foi feito. As ovelhas que se deitassem sem querer se alimentar, a ideia de se alimentar é porque pela manhã era algo não muito normal, as ovelhas queriam comer, mas elas iriam, em vez de pastar, se deitar. E assim aconteceu. Quando perguntaram então o nome do Deus que o altar devia ser dedicado, Epimênides responde: ao Deus desconhecido. Paulo usa um poeta que os atenienses conheciam, usa um acontecimento histórico deles, para então poder pregar o Evangelho. Falar as boas novas àquele grupo de pessoas. A ideia é que Deus deixa preparado formas de nós podermos usar, de nos aproximarmos. Como se aproximar das pessoas idólatras na nossa sociedade? Num grupo de pessoas que não sai de dentro de casa. Queremos fazer um evangelismo campal, Antigamente nós armávamos, íamos para a casa de um irmão, levávamos todo os eletrônicos, caixa de som, instrumentos. Os irmãos iam e aí tinha várias pessoas lá fora. Alguns vinham para perto para ouvir o Evangelho. Após pregar o Evangelho, a gente saía de casa em casa, pregando o Evangelho. As pessoas recebiam. Como pregar o Evangelho numa sociedade que não sai mais de dentro de casa? Que faz tudo através da mídia social, Recentemente o irmão David postou um link onde a gente faz compras, A gente compra e o Uber vai entregar. Todo tipo de coisa a gente compra sem sair de casa. Eu trabalho com vendas e chego nos clientes, tenho a maior dificuldade agora de atender, porque ele está sempre atendendo um cliente no WhatsApp. Olha, me manda aí 1 quilo de frango, 1 quilo de feijão e manda para o endereço tal. Aí ele vai lá entregar. Os clientes não saem mais de casa. As pessoas não saem de casa. Como pregar o Evangelho? Qual o ponto de contato? Como podemos penetrar nesses lares? Paulo teve seus desafios, nós também temos o nosso. Nas aplicações a gente vai desenvolver um pouco mais esse conceito. Passemos para a próxima estratégia.
Vejamos algumas estratégias. A segunda estratégia do apóstolo Paulo, a pregação do evangelho puro e simples. Paulo não inventou, Paulo não inovou, Paulo simplesmente pegou o evangelho que ele tinha, que ele, através desse evangelho, havia se convertido e pregou, né? Talvez você pensasse, rapaz, vai ter algo aí novo. Talvez vai ter algo aí que vai então chamar a atenção das pessoas. Vai. O evangelho puro e simples. Foi o que Paulo fez. Ele apenas utilizou um ponto de contato. Ele tinha uma audiência, ele precisava chegar nessa audiência, mas a mensagem era a mesma. Paulo, por exemplo, não usou nenhum grupo de coreografia para chamar a atenção dos atenienses. Paulo não usou o louvorzão para encher as igrejas e pregar o evangelho. Paulo não usou o stand-up como forma de evangelizar. Paulo não foi um coach colocando os atenienses como centro do mundo. Ele apresentou o evangelho simples, da criação ao juízo final. Esse é o evangelho. Não é nada de novo. Não é nada de diferente. É pregar Jesus e este crucificado. O desafio está aí. Mas a mensagem, meus irmãos, é a mesma. É você pregar o mesmo evangelho que te converteu. Vejamos o conteúdo, os principais pontos da exposição do apóstolo Paulo. A mensagem que Paulo proclama é totalmente bíblica, apesar de as pessoas de sua plateia não estarem cientes das referências. E aqui é uma observação. Cada grupo recebe o mesmo evangelho. No entanto, Paulo usa abordagens diferentes. Paulo havia pregado na sinagoga. Paulo havia pregado, diz lá, sobre Jesus e a ressurreição. A sinagoga, judeus. Abordagem, as escrituras. O plano da promessa. O Messias prometido, ponto de contato para os judeus. Atenienses, pessoas fora do círculo judaico, que não tinham conhecimento da Bíblia, conheciam a filosofia, tinham seus altares, abordagem diferente. Cada pessoa que você tem no seu convívio, você vai ter abordagens diferentes, mas o evangelho é o mesmo. Você vai ter parentes da sua família, uma abordagem. Você vai ter amigos do trabalho, às vezes você vai mudar a abordagem. Você tem pai e mãe em casa, filho para evangelizar, um tipo de abordagem. Você tem a universidade, onde muitos não conhecem a Deus e zombam do evangelho. Você vai ter uma outra abordagem. Paulo fazia assim. Peçamos a Deus sabedoria também, para poder a cada grupo podermos pregar o evangelho. Ele apresenta Deus como Criador, versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. A gente não vai passar por todos os versículos, mas vai ver os principais pontos da mensagem do apóstolo Paulo. Então ele apresenta Deus como Criador, como o mundo vindo todo de um ser, do ser maior. A criação deve fazer parte da nossa pregação. Em uma sociedade ateísta, em uma sociedade que crê, então, no evolucionismo, numa cosmovisão diferente, onde o mundo veio de uma explosão e que o homem é descendente de uma ameba ou de um macaco, posteriormente de um macaco. E aí nós pregamos o Deus Criador, aquele ser superior que do nada veio a fazer o tudo, que através do seu poder fez todas as coisas que existem. E aí você tem essas duas cosmovisões. Uma cosmovisão que faz você pensar que algo surgiu do nada, do acaso, de uma explosão. Eu gosto sempre da história do bolo.
Tem várias histórias que ilustram a crença na evolução, mas a do bolo é a que eu gosto mais, já contei algumas vezes. Diz que um caminhão estava levando, um caminhão que estava indo para a padaria, tinha trigo, ovos, leite, tinha material de fazer bolo de todo tipo. E aí, acontece algo, ele estava em alta velocidade e esse caminhão vira e tomba e dá vários giros. E dentro desse caminhão, os vários elementos, eles vão se juntando, farinha de trigo, açúcar, leite, Lá em casa eu faço um bolo no liquidificador, que é uma beleza, É receita da vovó Google, que a gente aprendeu, mas é uma maravilha. E aí a gente mistura tudo. Imagina que nesse caminhão os materiais vão se misturando. A medida certa de açúcar, a medida certa de trigo, a medida certa de leite, os ovos sendo quebrados. E aí, você imagina essa cena em câmera lenta, aquela cena do... Acho que é do X-Men, que tem aquele cara que corre demais. É o Flash? A Flash é do X-Men? Christian? Mercúrio. Rapaz, não estou bom de Marvel não, viu? Mercúrio. E aí e você imagina essa cena, O Mercúrio, ele vai pegando todo mundo em câmera lenta e tirando lá da explosão. Aí você imagina essa cena sendo feito um bolo, Os materiais se misturando. E o caminhão tombando. E aí no final o caminhão explode. Havia também formas. O material cai justamente dentro de uma forma. Na medida certa, com todos os elementos. Você que cozinha sabe que precisa ter as quantidades exatas. Se você bota fermento a mais ou fermento a menos, aquilo não funciona. Se bota açúcar a mais, vai ficar muito doce. Se bota açúcar a menos, mas os ingredientes se misturam. Tudo da medida certa. E o caminhão vai girando, e aí o caminhão explode, os materiais caem dentro da forma, e aí o caminhão, ao parar, toca-se fogo em tudo, e a forma cai do lado do fogo, e começa a fritar. E chega-se os bombeiros, e eles apagam o fogo. E quando tudo está apagado, tem lá um bolo feito. Você acreditaria se alguém lhe contasse que eu fiz um bolo dessa maneira, que alguém fez um bolo dessa maneira? Você ia perguntar, Como foi isso? A única resposta, não sei. Só sei que foi assim. Mas é isso que querem vender para nós na nossa sociedade. Um mundo feito com esse processo. E muitos acreditam por causa do ídolo no seu coração. A mensagem que devemos pregar é a mensagem bíblica do Deus Criador. Apresentou Deus como provedor, versículo 25. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. É Ele que providencia tudo. Você está respirando o oxigênio que Deus te deu. De manhã o sol nasce, foi Deus que providenciou. Temos nossa alimentação, nossas roupas, foi Deus que te deu. Temos o principal da nossa vida, que eu acredito que é a nossa salvação, o nosso relacionamento com Deus, foi Ele quem providenciou. Foi o que Paulo apresentou, o Deus que providencia todas as coisas. Avançando, apresentou o Deus misericordioso, chamando os homens ao arrependimento, versículo 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens em toda parte que se arrependam. Paulo chamou os atenienses ao arrependimento. Disse que o que havia passado havia ficado na ignorância, mas agora que eles estavam sabendo das boas novas, eles deveriam se arrepender. Essa era a mensagem do apóstolo Paulo. Apresentou Deus como juiz, versículo 31, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. A Bíblia fala desse julgamento. Cada um de nós iremos comparecer, os crentes no tribunal de Cristo, mas os descrentes no grande trono branco, onde serão julgados
e serão, então, condenados. Os crentes no tribunal de Cristo serão galardoados, serão recompensados por aquilo que fizeram por Jesus. E Paulo apresenta esse evangelho. E Paulo apresenta Deus como Salvador. Metade do versículo 31. Por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. A expressão traz a ideia sim de salvação, porque nós somos salvos por causa da ressurreição de Cristo. Jesus, ele nasceu, Jesus, ele sofreu, Jesus, ele morreu, mas se tivesse parado aí, não haveria salvação. Só há salvação porque Jesus ressuscitou. Só há salvação porque o nosso Deus venceu a morte. Só há salvação porque Ele está lá, à destra de Deus, intercedendo por nós. Senão, não haveria. Essa é a mensagem. Quando a gente estuda 9 marcas de uma igreja saudável, e fala que uma das marcas é um evangelho, é esse evangelho. É o evangelho que fala dos nossos pecados. É o evangelho que fala que Jesus veio para morrer em substituição a nós. É o evangelho que fala da ressurreição. É o evangelho que fala da graça. É o evangelho que fala da vinda de Cristo. É esse o evangelho. Tem muitas igrejas que estão lotadas, estão cheias, através de um evangelho, dissolvido, onde, fazendo um paralelo, 10% é leite, 90% é água. É um evangelho diluído. É um evangelho que está para atrair pessoas. Paulo não estava preocupado em atrair pessoas. Paulo não estava preocupado em ter uma multidão o seguindo, lhe apoiando, ganhando por causa de um debate que foi ganho. Paulo estava interessado em pregar o evangelho, as boas novas, em pregar o evangelho de uma igreja saudável, um evangelho que quer salvar ovelhas, mas não está querendo entreter bodes. É o evangelho das Escrituras. Vejamos agora o resultado desse evangelho puro e simples que foi pregado. Geralmente o resultado é tríplice. Seja ele quem pregue. Jesus pregou o evangelho puro e simples. Os apóstolos pregaram esse evangelho. Os pais da igreja pregaram. Os reformadores pregaram. A igreja moderna tem que pregar. Mas o resultado sempre será esse. Você tem que pregar o evangelho nesse ambiente pós-moderno. Mas saiba que o resultado sempre será esse. Alguns vão escarnecer. Alguns vão zombar de você. Alguns vão dizer que você está doido. Que você é um bitolado. Vão falar muitas e muitas coisas contra você. Porque eles não entendem o evangelho. Outros vão protelar. Não, vamos deixar para depois. É bonita a mensagem. Mas depois, mais para frente, sou muito jovem, deixa eu viver minha vida. É uma música, Mas outros vão crer. E se você vê na mensagem, são poucos que creem. Ele diz aqui que Dionísio, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Foi um grupo pequeno, talvez 5, 6, 7 pessoas. Senão ele tinha colocado, se fosse a multidão, tinha usado outras palavras para isso. Mas sempre haverá isso. Por quê? Porque não é o homem que converte. Não é a estratégia. Não é as palavras. É o Espírito Santo que age através desse evangelho. Que age através daquilo que é pregado das Escrituras. Vamos para as aplicações rápidas.
Reconhecemos que os desafios são grandes em nossa sociedade, mas como superá-los? Prega o mesmo evangelho, irmãos, puro e simples, certo? Olhando o tempo ali, eu ia ler os versículos, mas vou só citá-los novamente. Todos somos pecadores. O evangelho começa reconhecendo as nossas falhas, certo? Hoje eu li uma postagem, pastor Adler, parece, que ele fala que nós, vez por vez, devemos relembrar o evangelho dentro da igreja. Não devemos pressupor que todos aqui são salvos. E essa é uma verdade. Você reconhece que é pecador? Isso faz parte do evangelho. Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Reconheça isso, saiba disso. Saiba que a recompensa do pecado é a morte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Por causa dos seus pecados, por causa dos pecados que a sociedade comete, as pessoas morrem. E as pessoas estão afastadas de Deus. E se elas não se arrependerem, se alguém que está aqui não é crente de verdade, não se arrepender, separação eterna de Deus. É o evangelho puro e simples. O evangelho diz que Deus nos ama e deu seu Filho. João 3,16. Lembrem, prestaram atenção que estou colocando só versículos conhecidos? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus providenciou o meio de resolver o problema do pecado e dessa recompensa. Ele deu o seu Filho. Lembre-se disso. Você que está aqui essa noite, você não veio em vão. A mensagem é para que você medite nela. Deus enviou o seu Filho. E você então vai ter que tomar uma decisão. Deus nos perdoa, justifica e nos liberta por meio da morte de Jesus Cristo. Deixe-me ler só esse. Esse é um dos que eu não tinha memorizado. 3, 24 e 25, né? Logo após o todos pecaram, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar sua justiça por Deus, na sua tolerância, deixados impunes os pecados anteriormente cometidos. É esse Jesus que com sua morte, ele justifica, ele nos liberta e ele nos perdoa, com sua morte e a sua ressurreição. O evangelho que fala que a salvação é pela graça e não pelas obras, né? Efésios 2:8, do 9 ao 10, porque pela graça sois salvo por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nela. A salvação é pela graça. Você não precisa fazer nenhuma obra meritória para alcançar a salvação. Você recebe pela fé. É graça, claro, graça para nós, né? Teve um preço enorme pago por Jesus, mas você recebe de graça, pela fé. As boas obras, elas devem acontecer, mas como resultado dessa salvação. Esse é o evangelho. Você tem aceitado a graça de Deus? Ou você está tentando fazer algo que contribua ou que pague a salvação que Deus te deu? Não funciona, você não vai alcançar. Receba pela graça, aceite e depois viva pelas obras. Você recebe pela graça e pela fé, e aí vive fazendo obras para agradar a Deus, o Deus que já te salvou. É assim que funciona o evangelho. A resposta do homem deve ser em fé e arrependimento. Deixe-me ler esse versículo, Atos 3. Eu tentei memorizar, mas esqueci. Depois de uma pregação, discurso de Pedro no templo, ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem
cancelados os vossos pecados. É necessário que o homem responda em arrependimento, em fé. Se arrepender é mudança de atitude, é voltar atrás diante das práticas pecaminosas que a sociedade faz. É esse o evangelho que você vai pregar na nossa sociedade idólatra. É esse evangelho que você precisa entender essa noite. Tem havido arrependimento no seu coração, mudança de postura diante daquilo que Cristo fez e te deu de graça? Se não há arrependimento, não há remissão de pecados. Não é assim que diz? O arrependimento é para que serem cancelados os vossos pecados. Se não há arrependimento, os pecados eles continuam. Precisa haver arrependimento, mudança, tristeza e pesar, mas mudança de direção. É isso que deve haver. Quem rejeita o chamado divino receberá o juízo eterno. Isso faz parte do Evangelho. João 3:36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Deus é um Deus que se ira com o pecado e com o pecador não arrependido. Quem crê será salvo. Quem não crê irá para um lugar que a Bíblia chama de inferno. Não caia nessa história do universalismo, né, de que todos serão salvos. Não caia nessa história do aniquilacionismo, de que ao fim da vida tudo será aniquilado e ninguém irá sofrer. A Bíblia fala mais do inferno do que do céu, porque é uma verdade. Quem não se arrepender, quem não confiar em Jesus, se há alguém assim nesta noite, pense, pois sua eternidade está em jogo, uma eternidade de sofrimento. E não estou dizendo isso para pôr medo em ninguém. Isso faz parte do Evangelho puro e simples que você e eu devemos pregar. Uma segunda aplicação, diante dos grandes desafios, encontre o ponto de contato para a nossa sociedade. Pensei, acho que esse é um bom ponto de contato. A busca incessante por prazeres não saciam a humanidade. Eles sempre buscam por mais. Essa busca pela satisfação própria é uma marca da nossa sociedade. Esses ídolos que eu mostrei, que em si não são nada, mas se transformam em ídolos, são por causa dos desejos, dos prazeres. E esses prazeres nunca são saciados. Quem vive a vida buscando uma casa nova, quando acha, vai continuar buscando, quer uma maior, quer uma melhor, quer uma com mais bens. Quem vive a vida buscando um Deus o carro importado novo, depois de um ano, ele já não é mais novo, vai continuar buscando um mais novo, um mais caro, um que mostre a sociedade. Certo? Quem busca satisfazer seus desejos nos seus times de coração, hora ou outra vão sofrer, sem ganhar nada, ou sendo rebaixado, vão sofrer, sempre vão buscar algo a mais, um título a mais, uma sequência a mais, e nunca satisfazem o seu coração. Ponto de contato: o homem precisa ser saciado. Existe no homem um vazio do tamanho de Deus. C.S. Lewis cita isso em um de seus livros, né? Deixar aí para o Cleciano, leitor do C.S. Lewis, dizer o nome do autor para os irmãos no final. Mas existe no ser humano um vazio infinito, que nenhum bem material, nenhuma família perfeita, nenhuma sessão de cinema às 2 horas para a pré-estreia vai preencher. Só Deus
vai preencher. Por isso que o evangelho precisa ser pregado. O vazio é infinito, que só pode ser preenchido pelo Deus infinito. Aí encaixa. Senão, vai continuar vazio e o homem vai continuar procurando. Fala desse vazio. Pergunta qual é o sentido de vida para uma pessoa que você quer evangelizar. Por que você faz isso? Ela vai te dizer o que é. Aí você vai apresentar aquele que pode satisfazer as necessidades espirituais dessa pessoa. Busca os que estão mais perto de você. Todos esses têm esse vazio. Familiares, parentes, amigos. Confronte-os quanto a esse vazio. Fale do sentido, pergunte o sentido da vida para o seu pai, para a sua mãe, para o seu filho, para o seu colega de trabalho. Vem cá, fulano, por que tu trabalha tanto assim? O que é que tu espera? Aí ele vai dizer, olha, eu quero te apresentar algo que faz sentido. Após essa vida, ela continua. E o que tu vai levar daqui? Tu acha que esse pensamento te leva para o relacionamento com a eterno? Desafia as pessoas, porque elas precisam, para ser salvas, ser preenchidas por esse ser que é infinito. Não desperdice as oportunidades. Nós temos várias oportunidades na escola, na faculdade, trabalho, confraternização da família. Paulo não perdeu a oportunidade. Foi chamado para falar em algo que poderia ser considerado os professores universitários, e ele pregou o evangelho. E ele falou de Jesus Cristo. Naquela reunião da família, pede uma palavra no Natal. Pessoal, deixa eu falar algo aqui para vocês. Fala do evangelho. Há um colega que está lá, passando por um problema. Olha, deixa eu falar aqui de Jesus. Ele resolve o teu principal problema. Aquele filho que quer entrar na universidade, chega para ele, filho, vamos lá na universidade. Não perde a oportunidade, fala de Jesus. Seja inteligente, estude bastante, para que as pessoas não pensem que crente não estuda, crente não é inteligente, crente não pensa, não produz nada. Não! Seja o melhor naquilo que você faz. E aproveita as oportunidades. Mesmo reconhecendo os desafios, é nossa responsabilidade avançar com o evangelho do reino. Podemos concluir da seguinte maneira: no certo sentido, o encontro de Paulo com os sofisticados atenienses nos meados do século I é característico da missão da igreja ao mundo secular de hoje. O desafio de Paulo não foi diferente do nosso desafio hoje. E ele encontrou êxito pregando o evangelho. Ele encontrou êxito falando das boas novas. Ele foi rejeitado, escarnecido. Você também será. Alguns vão dizer para você, não, é bonito isso aí, mas eu escuto depois. É verdade. Mas assim como Paulo, uns vão crer. Os ouvintes de Paulo, alguns creram. E alguns vão crer quando você fala do evangelho. Por quê? Porque não é você que converte ninguém. Quem converte é Jesus. A tua responsabilidade é falar dele. Amém, meus irmãos? Vamos orar. E aí a gente passa para a ceia do Senhor. Amado Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque somos desafiados a passar a tua mensagem para frente. A mensagem que nos salvou. A mensagem que chegou aos nossos ouvidos e através dela nos convertemos ou fomos convertidos por ti. Que essa mesma mensagem nós venhamos a espalhar, Pai, onde a gente estiver. Então eu te peço ajuda. A gente tem esse mês missionário para incentivar os nossos irmãos a pregar o evangelho. Mas que não seja um momento
agora, e que ao sair isso acabe, Senhor. Não. Trabalha no nosso coração na semana, para criarmos oportunidades para pregar o Evangelho. Que Tu nos dê sabedoria, seja com todo o restante do mês, onde esse assunto será enfatizado, Pai. Trabalha nos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo. Amém.